Entre os dias 15 e 17 de maio, o Salão da Paróquia Santa Cruz, na Diocese de Rio Branco, sediou a 9ª Assembleia do Conselho Missionário do Regional Noroeste da CNBB. Com o tema Um em Cristo, Unidos na Missão, o encontro reuniu representantes das diversas expressões missionárias da região Noroeste para momentos de oração, formação e partilha missionária. Participaram da Assembleia representantes da Diocese de Rio Branco, Diocese de Cruzeiro do Sul, Diocese de Ji-Paraná, Arquidiocese de Porto Velho, Diocese de Guajará-Mirim, Diocese de Humaitá e da Prelazia de Lábrea. O encontro contou ainda com a presença do secretário nacional da Pontifícia União Missionária e representante do Conselho Missionário Nacional, Padre Rafael Lopes Villasenor. O pároco da Paróquia Santa Cruz, coordenador de pastoral da Diocese de Rio Branco e o articulador do Comire Noroeste, Padre Anderson Massal, destacou a importância dos conselhos missionários para fortalecer a organização e a animação missionária da Igreja. Segundo ele, os organismos missionários ajudam a integrar dioceses, paróquias e comunidades no compromisso permanente com a evangelização. Nessa maneira de articular, não trabalhamos como gavetas, que fechadas e abrimos quando precisamos, mas elas sustentam a ação da igreja. Por isso pilares, Então, o pilar do pão, o pilar da palavra, o pilar da missão. Dessa maneira, a missão reúne todos aqueles que estão diretamente nas frentes missionárias, As pastorais que visitam, as pastorais que trabalham nos hospitais, junto aos ribeirinhos, a formação missionária, os grupos de reflexão. Então, esses movimentos formam o pilar da missão, que sustenta a vida paroquial, a vida missionária na igreja local. Então, o conselho simplesmente é um nome técnico, porque ele se articula os conselhos que já existem nas paróquias. Por exemplo, o Conselho Pastoral Paroquial, ele é uma instância que, junto com a coordenação e o responsável da paróquia, animam, administram a paróquia. E quando tem o Conselho Missionário, ou o Pilar da Missão, essa equipe que pensa e escuta as realidades da comunidade, da diocese, das visitas, trazem isso para o Conselho Pastoral e essa escuta se torna uma ação. Durante a Assembleia, Padre Rafael destacou a importância da organização missionária da Igreja, por meio dos conselhos missionários em suas diferentes dimensões. Na formação, foram aprofundados o Comire, Conselho Missionário Regional, o Comide, Conselho Missionário Diocesano e o Comipa, Conselho Missionário Paroquial, além dos grupos de animação missionária, os GANs, organismos que ajudam a fortalecer a animação missionária nas dioceses, paróquias e comunidades. Para o assessor do Comide Regional Noroeste, Padre Batista Toledo, a Assembleia fortalece a caminhada missionária das dioceses do regional. Então é trabalhar um pouco essa dinâmica missionária, revigorar, e mostrar a importância, porque a vida da igreja é a missão, a identidade dela. Então a gente tem que sempre estar voltando. Durante os 3 dias de programação, os participantes refletiram sobre os desafios da missão na Amazônia, avaliaram ações desenvolvidas na diocese e discutiram estratégias para fortalecer a evangelização nas comunidades mais distantes da região. Além dos momentos de formação, a Assembleia também promoveu a troca de experiências entre as igrejas locais, fortalecendo a unidade missionária no Regional Noroeste. Segundo o Padre João Batista Toledo, o encontro também é um espaço de comunhão entre as igrejas irmãs e de fortalecimento da animação missionária. Então, são grandes desafios aqui, devido às extensões, e devido também à falta também de até padres, religiosa, No caso, eu sou de Niterói, da Arquidiocese de Niterói, Já estou aqui em Porto Velho desde 2007, fazer 20 anos, E agora o bispo já está pedindo para a gente retornar. E Porto Velho mesmo, recebe várias dioceses padres que são enviados nesse projeto Igrejas Irmãs para poder ser solidários, Aqui também, Rio Branco, como todas as outras igrejas aqui do regional, precisam de missionários que vêm de fora. E é importante a gente também colaborar e partilhar, Como diz a Conferência de Puebla, diz que
É certo que nós necessitamos de missionário, cada igreja particular necessita de missionário, mas nós temos que aprender da nossa pobreza, a gente partilhar também, né, com aquelas outras igrejas, porque a gente partilha, mas a gente recebe também muito também. A experiência que a gente vem aqui, a gente aprende muito, né? A gente vem para poder partilhar, mas a gente sai também aqui com o coração cheio, né, de tantas experiências ricas também, né, de leigos, padres, religiosos aqui do regional que fazem um trabalho maravilhoso. Segundo Aldemísia Magalhães, da Diocese de Cruzeiro do Sul, durante os dias de encontro, os participantes também realizaram uma análise da atual conjuntura missionária do Regional Noroeste. As reflexões ajudaram a identificar desafios, prioridades e caminho para fortalecer a ação evangelizadora da Igreja na Amazônia. A acolhida dos missionários que vieram dessas dioceses, né? E tivemos análise de conjuntura, onde tratou da realidade do nosso regional, os desafios e as esperanças que nós, como cristãos leigos e religiosas, toda a igreja tem essa esperança de um regional melhor, de uma igreja em saída. Representando a Arquidiocese de Porto Velho, Jucinéia Matos falou da alegria de participar da Assembleia Missionária. É com alegria, né? É alegria porque é a primeira vez que a gente traz a Assembleia do Conselho do Regional, né, o Comire, aqui para a Diocese de Rio Branco, né? Então estou muito feliz com a participação dos missionários que estão representando sua arquidiocese, diocese e prelazia aqui, né? Junto também com os organismos, né? Então estou muito feliz, né? Está sendo bem produtiva as falas de cada um, né? E principalmente entendendo o que é a missão, né? Cada um de nós tem uma missão no coração, somos missionários desde o batismo, né? Então eu estou muito agradecida com esse encontro, né, com esse trabalho missionário aqui. Durante a Assembleia, os participantes também partilharam experiências missionárias vividas em diferentes realidades da Amazônia. Em entrevista à equipe de reportagem, Marcelo Viana apresentou os desafios enfrentados pela missão na região da Prelazia de Lábrea, marcada pelas grandes distâncias, difícil acesso às comunidades e pela forte presença missionária junto aos povos da floresta e comunidades ribeirinhas. A Prelazia de Lábrea, ela está dividida em 5 paróquias e uma área missionária ao longo do rio Purus, e é uma realidade desafiadora para a missão, né? E nessa dinâmica de articulação missionária, desde a última Assembleia da Prelazia, nós estamos trabalhando com os esteios, né? O esteio da palavra, do pão, da caridade e o esteio da missão, né? E essa é a dinâmica missionária que atualmente hoje nós desenvolvemos na Prelazia inteira, né? Animando a ação missionária nesse contexto desafiador da Amazônia. A programação da Assembleia foi marcada também por momentos de espiritualidade e celebração da fé. Durante os 3 dias de encontro, missionários e missionárias, representantes das dioceses participaram da celebração da Santa Missa, fortalecendo a comunhão e a espiritualidade missionária. Durante as reflexões da Assembleia, os participantes também destacaram a importância da atuação dos leigos e leigas nas comunidades, especialmente nas regiões mais distantes da Amazônia, onde o trabalho missionário acontece de forma intensa e permanente. De acordo com o padre João Batista Toledo, um dos maiores desafios da missão atualmente é o fortalecimento do protagonismo dos leigos e leigas na ação evangelizadora da Igreja. Então, é a gente trabalhar a valorização do leigo, da leiga, né? E mostrar que eles são capazes também de testemunhar, né? O nosso querido e saudoso Papa Bento XVI falava, né, que o cristão tem que evangelizar e ser missionário por atração, né? Lá, onde que a gente está, nas nossas bases também, a gente ser sal da terra, luz do mundo, e com o nosso testemunho, né, também os leigos e leigas, padres, todos nós, toda a igreja, né, testemunhar esse amor de Cristo. Né, como dizia, né, São Carlos de Foucault, a gente gritar o evangelho com a vida. Não tanto com palavras, né? O mundo está cheio de palavras, de discurso, muitas vezes,
né, que não chegam também ao coração das pessoas. Mas aquele corpo a corpo, aquela palavra, aquele testemunho, e às vezes nem tanto a gente evangeliza diretamente, mas indiretamente, procurando ajudar o próximo, procurando servir, procurando aconselhar, procurando visitar, procurando escutar aquelas pessoas que hoje estão tão carentes, né, de uma palavra e tudo. E aí você vai criando aquela empatia, né, aquela proximidade, como dizia também nosso querido Papa Francisco também, né, de estar próximo ali. Então acho que é importante isso, né, a igreja, né, acho que por causa da questão da pandemia, do Covid também, se afastou um pouco, se isolou, né, devido à questão das normas de segurança, e agora a gente tem que retomar, né, esse nosso primeiro amor pela missão e ser presente, né, lá onde estão aquelas pessoas, né, que às vezes, como dizia São Paulo, como que eles vão conhecer se não tem quem anuncie, quem testemunhe? Para a irmã Maria das Graças, viver a missão é colocar o coração em movimento, numa experiência constante de entrega, aprendizado e partilha. Mesmo diante dos desafios da evangelização na Amazônia, ela destacou que a missão também é marcada pela capacidade de dar e receber nas comunidades, onde a igreja está presente. É colocar o coração em movimento ao encontro do irmão, que precisa ser evangelizado, escutado, acolhido, para se sentir também parte da igreja. Nós, como missionários, temos a missão de levar Jesus Cristo a ser conhecido e amado, mas também ajudar as pessoas a perceberem que eles são membros da comunidade, membros da igreja. Então essa missionariedade é uma mão dupla. Levamos, mas também recebemos, né? E os desafios da missão, eles existem, né? Isso é de fato, mas nesse desafio que mostra a grandeza e a beleza de se doar para poder fazer com que o reino de Deus possa acontecer no agora, no aqui, né? Trazer uma escatologia para a nossa igreja, para a nossa sociedade também. A Assembleia contou ainda com a participação de Dom Santiago Sebastián, referencial da animação missionária do Regional Noroeste e bispo da Prelazia de Lábrea. A presença das lideranças missionárias reforçou o compromisso da igreja com a evangelização e com a unidade entre as dioceses do Regional, localizadas no noroeste do país. A Assembleia também foi um espaço de formação para os futuros sacerdotes das dioceses do Regional Noroeste. Para o seminarista Cosmo Souza, da Diocese de Rio Branco, o encontro contribuiu para o crescimento espiritual, pastoral e missionário durante a caminhada vocacional. Já o seminarista Tiago Fortes, da Diocese de Guajará-Mirim, ele destacou a importância de conhecer as diferentes realidades missionárias que compõem o regional, fortalecendo a comunhão e o sentimento de pertença entre as igrejas da Amazônia. Esse encontro é de fundamental importância, sobretudo para as dioceses, para implementar esses conselhos, para que assim leigos, nós que estamos assim a caminho da igreja, né, desse itinerário formativo, conseguimos alcançar as pessoas longínquas, né, mais distantes da nossa região, para que assim possamos trabalhar a evangelização e levar o Cristo, né, a mensagem do Cristo, levar o Evangelho. Bom, para nós é gratificante, né, que estamos na formação para a vocação presbiteral, né, ter conhecimento das realidades que compõem o nosso regional, já que nós vivemos para a missão, né, tanto dentro das nossas próprias dioceses, que compõem realidades diferentes, né? Nós temos realidades ribeirinhas, urbanas, rurais. Então, para nós, fazer essa experiência de sair da nossa diocese, de conhecer a realidade do nosso próprio regional, ajuda a manter a unidade e a comunhão também como igreja, né? A missão continua sendo um chamado permanente de unidade, serviço e anúncio do Evangelho. O sonho é que em todas as paróquias haja grupos missionários, como os grupos de reflexão, o terço dos homens, o terço das mulheres, todos eles fazendo esse trabalho de visita e escuta. Escutando as realidades, possa ter na paróquia uma equipe que acolhe essas escutas e levando isso para o Conselho de Pastoral, transforma essas escutas em ação missionária.